Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos que se encontram em Isaías 54, a partir do versículo 15, amém? Se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor. Nos capacita, nos fortalece, meu Pai. Não nos deixe desamparados, meu Pai, que não saímos daqui, meu Pai, do mesmo jeito que entramos, meu Pai. Pai, que saímos daqui, meu Pai, renovados, restabelecidos, meu Pai, debaixo da sua destra, meu Pai, sabendo que só o Senhor é Deus, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Continua nos dando sabedoria, nos protegendo, meu Pai, nos guardando, meu Pai, jogando por terra toda a seta do maligno, meu Pai. Ô Senhor, protegendo todos os nossos familiares, assim como nós, meu Pai, desta pandemia, Senhor. Senhor, nos proteja hoje e sempre. Dai-nos a paz, dai-nos sabedoria, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Pai, te agradeço nessa noite, meu Pai. Não nos deixe desamparados. Amém, amém e amém. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar essas maravilhas de
céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos novamente no templo da comunidade cristã Cristo Vive, nosso culto de domingo à noite. E eu tenho nessa noite uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E essa palavra se encontra no Salmo 127, onde o salmista diz que todo bem procede de Deus. Presta bem atenção, irmão. Todo bem procede de Deus. Eu te convido nessa noite a confiar no Senhor. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, olha bem o que a palavra dessa noite tem para nós. Nós precisamos confiar, precisamos saber que tudo é no Senhor. E a palavra que diz que se o Senhor não edificar, toda obra, toda construção precisa de um alicerce. A gente precisa de um alicerce forte. Nós vemos que toda obra, ela gasta, um estudo, uma engenharia, é muito material empregado na fundação de uma construção. Então, para se edificar,
uma obra, para se edificar uma casa, precisa de muito estudo, muito conhecimento, né? E a Bíblia diz aqui que nós temos o Senhor. Se o Senhor não edificar. Eu te pergunto nessa noite, aonde está edificada a sua casa? Aonde você tem edificado? Aonde você tem feito, né, os seus alicerces? A Bíblia diz aqui no livro de Mateus, para a gente concluir junto com esse primeiro versículo, Mateus 7, nós encontramos aqui aquela passagem que fala sobre a construção. Mateus 7, no versículo 25, diz: E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, a pergunta dessa noite é: aonde você tem edificado a sua casa? Qual o alicerce aonde você tem construído? Aonde você tem firmado as suas estacas? A Bíblia, quando fala em casa, ela não está falando numa construção. Casa espiritual é lugar de refúgio, é lugar de descanso. A nossa casa aqui, trazendo agora para a vida espiritual, é o nosso porto seguro. É onde nós podemos encontrar, né, segurança. E a palavra de Deus diz que quando você se constrói uma casa firmado na rocha, e esse texto que nós lemos aqui em Mateus diz que é comparado ao homem, né, que ouve a palavra do Senhor e segue os princípios, os mandamentos. E eu quero nessa noite trabalhar com você dentro dessa palavra, se o Senhor. Nós temos aqui o Senhor. O salmista no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Então nós vemos a palavra, né, a segurança que nós temos no Senhor. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então nós temos que entender que a nossa vida, ela está baseada no Senhor, na palavra, na Bíblia, nos princípios cristãos. E nós precisamos, né, entender que o nosso Deus, quando Jesus veio a esse mundo no seu ministério, ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida. É uma vida, né, controlada, é uma vida organizada. A nossa casa, né, ela precisa ser, né, um pedacinho do céu nessa terra. A oração do Pai Nosso diz no versículo 10 do capítulo 6, né, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós colocamos o Senhor como o nosso construtor, como aquele que edifica a nossa casa, como aquele que dita as regras, como aquele que nós confiamos, esperamos que a saída vem do Senhor, então nós podemos concluir aqui essa parte da pregação que diz que se o Senhor não edificar. Eu quero que você preste bem atenção em tudo que Deus tem falado para nós nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, né? E eu quero que você entenda que o Senhor, Ele está na frente, Ele está no controle dessa situação. Não é fácil a gente confiar, não é fácil acreditar naquilo que nós não vemos, né? Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. De repente você está esperando ver para crer, mas você precisa fazer o contrário, crer para ver. Não é ver primeiro, é crer para ver, né? Então nós precisamos entender essa palavra. Se o Senhor não edificar, é o Senhor que está na frente, é o Senhor que cuida.
De repente você tem vivido dias difíceis, mas eu quero dizer para você que o Mar Vermelho, ele fazia parte do projeto de Deus naquela caminhada. O mar não foi por acaso que eles tiveram que atravessar o mar, não, já estava no projeto. E tudo isso que você tem vivido, dificuldades, dias difíceis, isso não é por acaso, isso está no projeto. A Bíblia diz que nossos dias foram escritos. Então nós precisamos entender aonde nós estamos edificando a nossa casa. Onde você tem feito os seus alicerces, na areia ou na rocha. A Bíblia diz aqui que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e aquela casa não caiu, porque ele edificou a sua casa na rocha. Mas eu quero que você nessa noite, mesmo que você sinta, que a sua casa está caindo, não tente edificar a sua casa sozinho, com seus recursos. Você não é capaz de conseguir sozinho. O versículo 1 diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então tudo que você faz, sem a participação, sem consultar ao Senhor, sem colocar o Senhor em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia nos ensina em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, buscar o Senhor em primeiro lugar. Então eu te aconselho, não tente edificar a sua casa sozinho. Você não vai conseguir, não é fácil. Se a sua casa está desmoronando, nós vimos grandes homens, na Bíblia, homens que foram exemplo. Podemos citar aqui Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, sincero, desviava do mal, mas a sua casa caiu, os alicerces se romperam, a ruína chegou, o tempo difícil chegou na vida de Jó. E nós vimos aqui também outros homens que chegaram, ao fundo do poço, mas buscaram no Senhor. Nós encontramos aqui, eu separei aqui, Davi no Salmo 42, ele já em situação muito delicada, no Salmo de número 42, ele faz uma oração, e nessa oração, ele coloca aqui, Salmo 42, o versículo, Salmo 42, versículo 5, ele diz aqui, ele sentia a sua casa abalada, porque a casa que ele está falando aqui agora é o seu coração, é a sua alma, é o templo do Espírito Santo. E ele chega e ele pergunta, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Então, nós vemos aqui que quando a casa desmoronou, a casa de Davi desmoronou, ele se sente em situação delicada, de repente momentos difíceis, que ele não via saída. De repente ele estava naquele momento que ele faz aquela pergunta, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? De repente ele ficou em dúvida de onde virá o socorro. Mas nesse próprio versículo 5, quando ele faz a pergunta, por que está batida a minha alma? Ele responde para ele mesmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Então Davi, mesmo naquela situação, ele sabia que ele podia confiar no Senhor. Ele podia descansar no Senhor. Em situações difíceis, delicadas, Como aqui no versículo, no Salmo 34, versículo
6, ele diz assim: clamou este aflito. Ele estava aflito. Ele não tinha opção, ele não tinha saída. Ele não estava com as coisas todas bem colocadas. Ele estava em situação que ele não tinha nenhuma estrutura, ele estava sem chão. Mas ele fala assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. De repente você está vivendo dias atribulados. De repente você não está vendo saída. De repente é as finanças, de repente é a saúde, é o casamento, é o filho, é a vida espiritual, é a vida sentimental, é a vida emocional. Está tudo bagunçado, está tudo de cabeça para baixo. Mas Davi, nesse momento aqui, ele fala: clamou esse aflito. Ele estava aflito, mas ele clamou o Senhor. Tem dias na nossa vida que o que menos a gente quer ouvir é frases que vêm nos encorajar. A gente não quer ouvir isso, aquele tipo assim: ora que melhora, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Tem dias que essa frase, a gente não encontra, né, solução em ouvir. De repente não é você ouvindo essas frases, é você falando essas frases. É você colocando a sua confiança no Senhor, buscando recurso no Senhor. E ele fala aqui, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aí eu volto àquela palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, por que você está abatido? Por que você está aí para baixo? Busca no Senhor. Busca no Senhor. Davi sentiu, né, essa situação. Davi sentiu que a situação não estava legal. Mas ele depositou a confiança no Senhor. E eu te aconselho: deposite a sua confiança no Senhor. Vá para os pés do Senhor, vá para dentro da palavra, peça ajuda, ligue para alguém da sua confiança, chame alguém para orar com você. Nós temos uma equipe na nossa igreja que 3 horas da manhã, todo dia, quando eu acordo muitas das vezes essa hora com um sinal, um toque, para nós orarmos. Você precisa de alguém, você precisa de amigos, amigo de oração, amigo que ora com você. De repente você está sentindo falta dos amigos, né? Mas aqueles amigos só de tapinha nas costas, amigos que encontra na igreja, tudo bem, mas você precisa de amigos que nessa hora ele te encoraja. E aqui nós vimos, né? Davi, ele deposita a sua confiança no Senhor. Versículo 11 do Salmo 42, no versículo 11, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Olha bem, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Por que você está aí preocupado? Não, descansa no Senhor. Dias melhores virão, como ele diz aqui no fim do versículo 11. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é o meu auxílio e Deus meu. É nele que você precisa confiar, descansar, esperar no Senhor. Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração, tirou os meus pés, né, da lama e colocou meus pés sobre a rocha.
firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Essa é a palavra de Deus. É nela que você tem que confiar. É na palavra que você tem que encontrar a saída, a solução. E o salmista aqui, ele nos dá, né? Ele nos dá essa margem para nós confiarmos no Senhor. Para a gente terminar essa palavra, eu quero terminar essa palavra voltando para o início dela. No Salmo 1, para a gente concluir, no Salmo 127, no versículo 1, aliás, nós vamos encontrar aqui: inútil será levantar de madrugada. É inútil o seu esforço se você não colocar o Senhor na frente. Repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeaste, os seus amados a Ele dá enquanto dormem. Olha o carinho de Deus, meu. Olha o carinho de Deus. Enquanto você dorme, o Senhor está te abençoando. Confie em Deus, Ele vai levantar alguém que você jamais esperava para te ajudar. Olha quanto eu tenho provado, né? Como nós lemos aqui no Salmo 34, versículo 7, diz que provai e vede que o Senhor é bom. Fazei prova de mim, lá em Malaquias 3:10, né? Fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu. Você imagina o que é a janela do céu aberta na sua casa? Imagina o que é Deus derramando bênçãos na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas nós precisamos confiar. E essa confiança que o Senhor pede, nessa confiança você tem que fazer algo que impressione a Deus. Você tem impressionado Deus com as suas atitudes? Você é capaz de entregar o seu caminho ao Senhor? Você é capaz de entregar o controle da sua vida na mão do Senhor? Você tem entregado as suas finanças na mão do Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor nas suas finanças? Você tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas? De repente, a coisa está de cabeça para baixo porque você também não tem feito a sua parte. Nós lemos aqui, se o Senhor não edificar, de repente você quer edificar da sua maneira. Mas não é da sua maneira não vai dar certo. E Ele está te convidando nessa noite aqui, né? Enquanto você dorme, imagina que maravilha, que coisa tão boa. Enquanto você está dormindo, o Senhor está te abençoando. Você que está desempregado, de repente, enquanto você está dormindo, alguém lembra do seu nome, alguém liga para um amigo e comenta, né, sobre você, sobre as suas qualidades profissionais. De repente alguém está ali correndo atrás para você enquanto você dorme. Mas quando você foi dormir, você entregou nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Nesse tempo, nesses dias de pandemia, essa situação toda, nós podemos ver o agir de Deus, o quanto eu tenho visto os cuidados de Deus na minha vida, o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem trabalhado, o quanto Deus tem nos ensinado nesses dias, o quanto Deus tem nos poupado nesses dias. Eu chego a dizer que a Bíblia diz aqui, porque Ele abençoa enquanto nós estamos dormindo. De repente, nesses dias que nós estamos sem culto, de repente esse momento é o momento que nós estamos descansando de algumas situações. Mas a Bíblia diz que enquanto você dorme, Ele te abençoa. De repente, nesses dias que você está parado,
que você acha que está tudo errado, que nada vai dar certo. Mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando. Descansa no Senhor. Entrega na mão dele. Não fica preocupado, não. Deixa ele trabalhar. De repente você entregou na mão do Senhor, mas você não confia ainda que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. De repente você não vê nenhum sintoma, você não vê nada que faça você acreditar que Deus está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar. Ele quer fazer de você um vencedor. E eu te convido nessa noite a meditar nessa palavra. Essa palavra vai produzir na sua vida frutos eternos. Né? Se encoraja, tome posição. Não fica preocupado porque a casa, né? Porque o vento está soprando. Não, você não tem que preocupar com vento, com chuva, com tempestade, porque você edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha que nós estamos falando aqui, essa rocha é Jesus. É nessa rocha que você pode descansar. Você pode citar o salmo, né? Esperei com paciência. Você pode citar, né? Que entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele e Ele está trabalhando. Deus está cuidando de você, descansa no Senhor. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai ser para nós depois, né? Um marco na nossa história, na nossa caminhada. Eu sei que muitas histórias vão ser contadas, muitos exemplos vão ser citados nesse tempo. Nós não entendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas Ele está trabalhando. Tem muita gente, né, aprendendo uma lição com esses dias. Eu chego a dizer que esses dias têm pregado muito mais do que muitas pregações. Muitos cultos que já foram realizados pregaram muito menos do que nesse tempo de isolamento. Deus tem a maneira de trabalhar. Fica tranquilo, Deus está trabalhando. Você vai aprender a lição. Mesmo que ela não seja fácil, mas você vai aprender a lição. Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus, porque nós temos a palavra em nossas mãos. E aqui, né, como o texto dessa leitura diz, todo bem procede de Deus. E Deus quer te abençoar. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração nessa noite. A primeira oração que você precisa aprender a fazer é uma oração de gratidão a Deus. Para de reclamar. Para de contar derrota. O inimigo gosta de ouvir derrota. O inimigo, enquanto você está reclamando, ele está alimentando das suas reclamações. O dia que você levanta a cabeça, o dia que você entender que Deus quer somente que você dê o primeiro passo, a coisa vai mudar. Tire exemplo de Ana. Ana, enquanto pediu um filho ao Senhor, reclamando, enquanto ela estava batendo de frente, né, com a sua rival, a bênção não chegou, mas o dia que ela entendeu que Deus estava ouvindo a sua oração em silêncio, ela teve a recompensa. Eu quero com você nessa noite orar agradecendo a Deus. Soberano Deus e poderoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, na noite desse dia, porque nós encontramos nesta palavra, Senhor, descanso. Sabemos que podemos confiar, porque quando nós entregamos, Senhor, os nossos problemas, nossas dificuldades nas Tuas mãos, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai trabalhar em prol do nosso bem. E nós entregamos nessa noite, ó Pai, em Tuas mãos. Ó Pai, que a nossa casa seja edificada, Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor seja, Senhor, a prioridade, que o Senhor seja, ó Pai, o nosso alicerce. Que tudo na nossa vida
possa estar baseado, Senhor, na Tua palavra. Mesmo que aos nossos olhos, ó Pai, nada está acontecendo, mas podemos descansar no Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Meu Deus, todos que estão ouvindo essa palavra, aqueles que estão orando comigo agora, ó Pai, necessitado de um socorro, precisando de uma saída, precisando, ó Pai, de uma nova direção. Nós vimos a história de Davi, quando Davi recruta aqueles 420 homens revoltados, amargurados, mas eles colocaram nas mãos do Senhor. E eu te aconselho nessa noite, mesmo que você esteja em situação difícil, entrega o teu caminho ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos desamparou, em momento nenhum o Senhor nos desamparou e nem vai nos desamparar, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Meu Deus, muito obrigado. É a oração que eu faço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Está terminado em nome de Jesus.